Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de matemática, tá bom? Da página 76 até a página 81. Vamos iniciar o capítulo 4, a unidade 4, tá bom? Deixa eu pegar o livro. Deixa eu ver, sem ser com resposta. Aqui, dá pra ver melhor. Ó, o título é Multiplicação e Divisão com os números naturais. Então, vocês já sabem o que vem pela frente, né? Multiplicação e divisão. Já pega a tabuada aí e já fica com ela pertinho para vocês conseguirem consultar sempre que for preciso, tá? Para não precisar fazer conta por conta. Não tem problema você olhar na tabuada. O que tem problema é se você fizer na calculadora, tá bom? O prejudicado vai ser vocês, gente, presta atenção. Não tenho como ter esse controle, vocês estão em casa, então se vocês usarem, vocês vão achar a resposta certa, claro que vão. Só que vocês têm que saber fazer isso, para quando for fazer uma prova, para quando mais pra frente for fazer o Enem, para quando mais pra frente vocês forem aprender outras coisas da matemática que precisam da multiplicação e da divisão. Então, vocês precisam aprender isso sozinho, sem o auxílio de nenhum eletrônico, certo? Começa aqui na página 76 e 77, com uma ilustração, né? E tem as questões aqui do lado. O que você vê nessa cena? Então, né, a gente vê uma quadra de basquete com várias crianças, e se a gente observar bem, cada grupo está com uma camiseta de cor e letra diferente. Então, sabemos que são times, né? Cada time está com uma cor de camiseta diferente. Então, tem o time A com a camiseta vermelha, o time B com a camiseta branca, o time C com a camiseta azul e o time D com a camiseta amarela. O que diferencia as equipes nessa cena? Acabei de falar, né? O uniforme deles. Na escola onde você estuda, há eventos como esse? Então, aqui é como se fosse um campeonato, né, de basquete. Na sua escola tem esse tipo de campeonato? Não só de basquete, mas de vôlei ou de futebol? Tem. Você já participou ou não? Vai colocar aqui nessa resposta, tá bom? Virando a página, na página 78, começa a explicação de como vai ser essa unidade e os balãozinhos das crianças perguntando, como sempre tem, né? Sempre no início de uma unidade tem esses balãozinhos que a gente tem que responder. Então, começa assim. Para iniciar, a cena de abertura mostra as equipes do 5º ano que vão participar de um campeonato de basquete masculino. Para saber quantos alunos vão participar, efetuamos uma multiplicação. Do 4º ano, vão participar 35 alunos. Para saber quantas equipes serão formadas, efetuamos uma divisão. Então, quando a gente já sabe a quantidade de equipes e quer saber a quantidade de alunos, a gente faz uma multiplicação, uma conta de vezes. Quando a gente sabe a quantidade de alunos, mas não sabe a quantidade de equipes, a gente faz uma divisão. Pega aqueles alunos e divide em várias equipes, certo? As operações de multiplicação e divisão são estudadas nessa unidade. Analise a cena das páginas de abertura dessa unidade, converse com os colegas e responda as questões a seguir. Cada um tem um balãozinho aqui e a gente vai fazer as respostas desses balãozinhos. Vou apagar aqui, que sempre na aula de matemática a gente usa muito essa lupa, né? Então, eu vou passando para vocês as contas que vocês têm que fazer, tá bom? Só não vou passar o resultado, mas eu vou explicar para vocês. Ó, aqui tem que fazer multiplicação, ó, aqui tem que fazer divisão, tá bom? Então, presta bastante atenção no vídeo, vai pausando conforme você for fazendo, para você não se perder. Quantas equipes do 5º ano vão participar do campeonato? Quantos alunos de cada equipe? Quantos alunos do 5º ano no total? Então, presta atenção, são 3 perguntas. A gente vai ter que fazer várias contas para responder essas perguntas, tá bom? Vamos começar fazendo
respondendo essa aqui. Quantas equipes do quinto ano vão participar do campeonato? Então, presta atenção, olhando aqui na página 76 e 77, a gente vê quantas equipes são. Ó, a equipe A, a equipe B, a equipe C e a equipe D, certo? Então, são 4 equipes. Vou até anotar aqui para ficar mais fácil. Quantos alunos estão em cada equipe? Então, eu vou contar aqui, ó. Na equipe A tem 1, 2, 3, 4, 5. Na equipe B, 1, 2, 3, 4, 5. Na C, 1, 2, 3, 4, 5 também. E na D, também 5. Então, são 4 equipes de 5 alunos. Só observando aqui essa abertura da unidade. Quantos alunos do quinto ano no total? Como é que eu vou saber, Pro? Vou contar aqui todos os alunos que estão? Pode contar, não tem problema. Mas para a gente já começar a exercer a multiplicação, que é o tema da unidade, a gente vai fazer 4 vezes 5. E aí, vocês colocam o resultado aqui, tá? Simplesinho de fazer, 4 vezes 5. Segundo balãozinho, quantos alunos do quarto ano vão participar do campeonato? Quantas equipes do quarto ano serão? Então, a gente não vai olhar lá na primeira página, porque na abertura tá falando dos alunos do quinto ano. Mas aqui, um pouco mais acima, tem aqui, ó. Do quarto ano, vão participar 35 alunos. Então, vou fazer aqui um risco. Então, do quarto ano, são 35 alunos. Certo? Tem essa informação aqui em cima. Quantas equipes... Cadê? Quantas equipes do quarto ano serão? Presta atenção. Se cada equipe tem que ter 5 alunos, então eu vou dividir esse 35 por 5 alunos. Certo? 5 aqui. Não, 5 alunos. Vou pegar esse 35 e dividir por 5, porque são 5 alunos em cada equipe. Aí eu vou ter o resultado de quantas equipes eu vou precisar. Pego aqui, ó, 35, divido por 5. Procuro o 5 na tabuada do 5, coloco o número aqui. Aí, vai sobrar alguma coisa? Não. Vai faltar, ó. Vai fazer a multiplicação, tá bom? É conta básica de divisão. Pra você saber a quantidade de equipes que vai ter. Aqui vai ficar o resultado, tá bom? Se você quiser, já pode procurar o 35 direto. Porque 35 é múltiplo de 5. Então, ao invés de fazer primeiro do 5, depois do 3, primeiro do 3, depois do 5, você vai fazer o 35 completo. Procura o 35 lá na tabuada do 5 e qual for o múltiplo, você coloca aqui, certo? E essa vai ser a quantidade de equipes. O que aconteceria se fossem formadas equipes de basquete? E o número de alunos fosse 17. Então, deixa eu apagar aqui. A gente já sabe que numa equipe de basquete, a gente tem 5 alunos por equipe. E no total, temos 17 alunos. O que eu tenho que fazer aqui? A mesma coisa que a gente fez em cima, só mudou os números. Então, ao invés de fazer o 13 que a gente fez, o 35 dividido por 5, a gente vai fazer 17 dividido por 5. Tem 17 na tabuada do 5? Não, mas tem um que é mais próximo dele. Você vai colocar aqui e vai sobrar, tá bom? Não é pra fazer com vírgula. Sobrou, deixa esse resto aqui. Não tem como ter 1 aluno e meio, 2 alunos e meio, né? Então, o que sobrar vão ser os alunos que vão
sobrar mesmo, não tem como dividir eles no meio. Aqui, aí vocês vão colocar, né, o que... Peraí. Vão colocar quantas equipes formaram e quantos alunos sobraram, certo? Deixa eu ver. Aqui embaixo são problemas simples, tá, gente? Converse... Ah, não, tem o... coisa aqui. Nossa, tô perdidinha hoje. Se um campeonato de vôlei tivesse 4 equipes do quarto ano, então quantos alunos seriam ao todo? Gente, não tá mostrando aqui nessa folha, mas um time de vôlei tem 6 componentes, tá bom? Então, ao invés de 5, vocês vão fazer 6. Deixa eu apagar aqui pra explicar a vocês melhor. Então, um time de vôlei são com 6 integrantes. Então, vocês vão pegar 4 equipes de vôlei vezes 6. Porque são as 4 equipes vezes 6 pessoas que tem no time, tá bom? E vão colocar o resultado aqui, bem simples. Se você comprar 5 dúzias de ovos, então quantos ovos terá comprado? Lembrando que uma dúzia são 12. Então, eu vou fazer 12 vezes 5 e colocar o resultado. Há quantas dúzias de laranja em uma caixa com 72 laranjas? Vamos lá. 72. E eu preciso saber a quantidade de laranjas em cada caixa. Então, eu vou dividir por 12. 12? Isso. Porque são 12, uma dúzia de caixas. Dúzia é 12. Vai pegar a quantidade total e dividir pelas caixas, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês desperderem. A, B. A, C. Rosana comprou 4 cadernos de mesmo modelo e gastou R$28 neles. Quanto ela pagaria em 3 cadernos? Antes da gente fazer qualquer conta, a gente tem que saber quanto que custa cada caderno, né? Pra gente depois fazer a multiplicação por 3. Então, se 28 ela gastou comprando 4 cadernos, eu vou dividir 28 por 4. R$28 dividido por 4. Para eu saber quanto custa cada caderno. Depois que eu tiver esse resultado aqui, eu vou multiplicar ele por 3. Então, o resultado que vocês pegaram, multiplicado por 3 cadernos, certo? E aí, eu vou ter o resultado de quanto ela gastaria comprando 3 cadernos, ao invés de 4. Vou apagar, que não tá fazendo mais. Vai pausando aí pra você acompanhar. Tô tentando fazer o vídeo não ficar com mais de meia hora. Aqui embaixo. Qual é o produto de 60 e 20? O que é produto? Produto é o resultado da multiplicação. E aqui embaixo tem perguntando qual é o quociente de 60 por 20. Quociente é o resultado da divisão. Então, vou colocar aqui, ó, produto. Resultado da multiplicação. Resultado da multiplicação. E quociente é o resultado da
divisão. Certo? Então, produto, resultado da multiplicação, quociente, resultado da divisão. Então, eles estão perguntando aqui, qual é o produto de 60 e 20? Se é o resultado da multiplicação, eu vou pegar o 60 e multiplicar por 20. Beleza? E o quociente de 60 por 20? Se o quociente é o resultado da divisão, eu vou fazer 60 dividido por 20. Tranquilo, tá bom? Página 79, multiplicação de números naturais, ideias, vocabulário, cálculo mental e algarismos. Juntar quantidades iguais. Flávia trabalhou 25 horas por semana durante 12 semanas. Quantas horas ela trabalhou nesse período? Compreender. Antes da gente resolver, a gente tem que compreender aquela situação. Você sabe que Flávia trabalhou 25 horas em cada semana e que são 12 semanas no total. Você quer saber quantas horas ela trabalhou nas 12 semanas. Então, em cada semana ela trabalhou 25 horas e no decorrer de 12 semanas a gente quer saber a quantidade de horas que ela trabalhou. Planejar. Uma das ideias da multiplicação é juntar quantidades iguais. Você precisa juntar 12 vezes 25 horas. Então, são 25 horas 12 vezes. 25 mais 25 mais 25, 12 vezes. Ou seja, efetuar a multiplicação de 12 vezes 25. Vamos efetuar essa multiplicação de 3 modos. Complete o que falta em cada um. Então, geometricamente, com uma folha de papel quadriculado, construímos uma região retangular com 12 linhas e 25 colunas e decompomos esses números. Então, eles decomporam o 12 e o 25, tá? Até aqui embaixo, ó, decompondo, já é uma ligação entre uma e outra, que você pega o 12 e decompõe ele. Então, vai ficar 10 e 2. Deixa eu colocar aqui na lousa para vocês entenderem melhor, visualizarem, né? Vamos lá. Então, eu tenho 12. E eu tenho 25. Eu vou decompor esses números. Vou pegar o 10, ó, porque tá aqui na casinha da dezena, então ele significa 10, mais o 2 que tá na casinha da unidade, que é 2 mesmo. Aqui eu decompus o número 12. Aqui eu vou decompor o número 25. O 2, ele tá na casinha da dezena, então ele significa 20. 2 dezenas igual a 20. E aqui o 5 tá na casinha da unidade mesmo, então ele é 5 mesmo. Decompus esses números, certo? Agora, aqui do lado, ó, eles fizeram a multiplicação de 1 por 1. Se você olhar embaixo, tem até as setinhas. Então, você vai pegar o 10 e vai multiplicar por 20, e o 10 vai multiplicar por 5. 10 vezes 20, ó, aqui, tá vendo? E o resultado tá até aí já, 200. Depois, o 10 vezes 5. Também já tá o resultado aí, 50. Agora, eu vou pegar o 2 e vou fazer a mesma coisa, ó. Vai ficar um monte de setinha aqui, mas dá pra entender. O 2 eu vou multiplicar pelo 20. 2 vezes 20 e 2 vezes 5. Deixa eu ver, já tem aqui. 40 e 10. E aqui embaixo tá pedindo para você fazer a soma desses números todos aqui. Então, você vai pegar o 200, o 50, o 40 e o 10. E vai fazer uma conta de
mais, que é o que está sendo pedido aqui pra gente saber o resultado total. É um jeito bem mais longo do que você fazer logo o 12 vezes 25, mas é para vocês compreenderem o passo a passo de como que é construída a divisão. Então, vou fazer 0, 0, 0. Vou contar aqui 5 mais 4, 9 mais 1, 10. Fica o 0 aqui, sobe o 1 aqui. 2 mais 1, 3. Esse é o resultado total de 25 vezes 12. Feito isso, aqui embaixo vocês vão colocar essa conta, só que ela vai estar deitada. Então, vai ser o 200, tem aqui já, né, o 12 vezes 25. Aí depois tem decomposto, o 10 mais 12 vezes 20 mais 5, tem as setinhas para vocês compreenderem. E vocês vão colocar essa conta deitada. Então, 200 mais 50 mais 40 mais 10 igual a 300. Tranquilinho de fazer. Virou página 80. Como eu sempre falo, vai pausando aí. Tudo manchado. Vamos lá. Algarismo usual. Ai, ai, ai. Vamos lá. Como 12 é igual a 10 mais 2, para efetuar 12 vezes o 25, posso fazer 2 vezes 25, que é igual a 50, depois fazer 10 vezes 25, que é igual a 250. E somar 50 mais 250. Não entendi nada que ele falou. Vamos lá. 12 é igual, né, a mesma coisa que 10 mais 2. Tá 12? Então, ele dividiu isso daí, que é a mesma coisa basicamente que a gente fez na outra vez. Pegou o 10 e multiplicou pelo 25 e depois pegou o 2 e também multiplicou pelo 25. Ele não decompôs o segundo número, decompôs só o primeiro. Então, o 12 é igual a 10 mais 12. Ou 10 mais 2. E aí, eu vou pegar esse 10 e esse 2 e vou fazer direto vezes 25. 10 vezes 25, 250. 2 vezes 25, 50. Vou fazer uma conta de mais. Peraí, ficou torto, senão vocês não entendem. Vou colocar mais pra lá um pouquinho. Aqui, 50. Faz uma conta de mais. Dá 0 mais 0. 0, 5 mais 5. 10 sobe 1. 2 mais 1, 3. A mesma coisa, gente, só que ele fez direto. Ao invés dele decompor o 12 e o 25, ele só decompôs o 12, certo? E multiplicou pelo 25. Coloquem o resultado aí, né? Aqui é o produto. Cada número da multiplicação se chama o fator, tá bom? Tá aqui do lado para vocês verem. E aí, vocês vão fazer embaixo a conta normal, o 12 vezes 25, ó. Confirme o resultado mudando a ordem dos fatores e efetuando a multiplicação 25 vezes 12. Aqui do lado tem a conta 25 vezes 12. O que vocês vão fazer? Fazer 12 vezes 25, só trocar, né? Então, tá lá 25 vezes 12. Já tem o resultado lá embaixo, vocês vão fazer 12 vezes 25. Essa frase vocês vão ouvir muito na vida de vocês. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá bom? Então, os fatores são os algarismos da multiplicação. Se você trocar eles de lugar, não vai fazer diferença, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Daqui até o fim da vida, vocês vão ouvir essa bendita dessa frase. A ordem dos fatores não altera o resultado. Certo? Então, numa multiplicação, o número maior ou o número menor estando em cima ou embaixo, a multiplicação é a mesma. 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. 10 vezes 5 é a mesma coisa do que 5 vezes 10. Tá bom? Então, a ordem não muda o resultado. E aí, vocês vão colocar a resposta aqui, né? Escrever a resposta. Em 12 semanas, Flávia trabalhou
300 horas. Tudo isso pra gente chegar nesse resultado tão simples. Mas é bom pra vocês entenderem. Ó, dá pra fazer a multiplicação de diversas formas, tá? Na multiplicação a gente usa a adição, a gente usa a divisão, a gente usa todas as operações possíveis, dependendo da forma, do método que você for usar, certo? Disposição retangular, presta atenção. As árvores dessa plantação estão em disposição retangular de 4 linhas e 5 colunas. Vamos lá, presta atenção. 4 linhas, 1, 2, 3, 4. 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. E 5 colunas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou apagar esse resto aqui que sobrou. Então, cada quadradinho desse tem uma árvore. Ó, presta atenção aí. Quantas árvores no total? Pro, preciso contar aqui? Não, não precisa contar, é só fazer uma multiplicação. 4 vezes 5. Sempre que você precisar saber uma área retangular, você conta quantas colunas e multiplica por quantas linhas, que você vai saber o total inteiro, tá bom? Então, vai fazer essa multiplicação para você achar o resultado dessa questão aqui. Quais são as multiplicações correspondentes nessa situação? Então, é a multiplicação. Aqui em cima, na A, você vai colocar só o resultado, não precisa colocar a conta. Na B, você coloca a conta, tá bom? Então, A, o resultado. E na B, eles estão perguntando como você fez essa conta. Você vai colocar o 4 vezes 5 igual a 20. Ah, passei o resultado. Mas enfim, aí aqui em cima você vai colocar só 20, tá? Se fossem 12 linhas e 11 colunas, então qual seria o número total de árvores? 11 vezes... Quantas? 12? Isso, vezes 12. Tá? Só fazer a continha aí. Vai ser assim. Última página. Números e possibilidades. Uma lanchonete oferece 3 tipos de lanches no pão de forma. Queijo, frango, patê e patê de berinjela. E 4 tipos de suco de fruta. Laranja, uva, morango e escarola. Quantas são as possibilidades de escolha, um lanche e um suco? Então, a gente está vendo possibilidades. Se eu posso pedir um pão com queijo e um suco de laranja, um pão de frango e um suco de laranja, um pão com patê de berinjela e um suco de laranja. E depois, vou trocar o suco. Um pão de queijo com suco de uva. Então, eu vou fazendo todas essas possibilidades. Igual a gente fez com as multas. Lembra que a gente foi colocando a grave com a gravíssima com a média, a gravíssima com a leve. Essas são as possibilidades de junções. Então, para a gente não precisar fazer todas aquelas possibilidades, a gente faz uma multiplicação. Então, eu vou pegar a quantidade de tipos de lanche e a quantidade de tipos de suco e vou fazer uma multiplicação. Então, eu vou pegar o 3, deixa eu cortar aqui, 3 vezes 4. São 3 tipos de lanche e 4 tipos de suco. E o resultado vai ser a quantidade de possibilidades que eu posso fazer, de combinações que eu posso fazer. Certo? Complete a tabela para comprovar a sua resposta. Pro, como assim essa tabela? Eu não tô entendendo nada. Eles pegaram a primeira letra de cada coisa. Então, tem aqui, ó, os tipos de lanche e os tipos de suco. Os tipos de lanche são queijo, frango, patê de berinjela. Então, eles pegaram a primeira letra. O queijo ficou só o Q. O frango ficou só o F. O patê de berinjela ficou só o P. E aqui em cima, nos tipos de suco, a mesma coisa. Laranja, uva, morango e acerola. Pegaram só a primeira letra. Então, o laranja ficou L, uva ficou U,
morango ficou M e acerola ficou A. Vou apagar novamente. Tá quase acabando, né? E aí tem aqui, eu vou passar essa tabela aqui pra lousa, vou pausar pra gente conseguir entender. Oxi. Pronto, voltei com o quadro pronto. Já tem 3 lugares que estão preenchidos. Então, é a junção do queijo com a laranja. O Q e o L. Do queijo com a uva. Então, o Q e o. Do queijo com o morango. Então, o Q e o M. E o queijo com acerola, como que vai ficar? O Q e o A de acerola, certo? Agora, eu tenho que fazer essa parte aqui do frango e a parte do patê de berinjela. O frango com a laranja vai ficar F, L. O frango com a uva, F, U. E o restante vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Com morango e com... Esse celular tá me gongando. Vamos lá, voltar. Depois vocês vão fazer o restante sozinho, tá? O F com o morango, o F com a acerola e depois o patê. Patê com a laranja fica PL, patê com a uva, depois patê com o morango e patê com a acerola, tá? Tranquilo. Agora na C. Se fossem 9 tipos de lanche e 7 tipos de suco, quantas possibilidades de escolha seriam? Como que eu vou saber isso? Fazendo uma multiplicação, tá bom? Então, vai pegar o 9, que é o 9 tipos de lanche, vezes o 7, que são os 7 tipos de sucos. E vai fazer a multiplicação. Vou colocar aqui embaixo. 9 vezes 7. Tá bom? E vai ver quantas possibilidades pode ter com essas variações. Proporcionalidade. Pedro percorreu 160 metros, dando 3 voltas na pista. Se ele der 6 voltas nessa pista, então, quantos metros ele vai percorrer? Tem aqui 3 voltas, 160, e 6 voltas, quanto que ele daria, né? Tem o ponto de interrogação aí no lugar. Deixa eu apagar. Tá tudo manchado. Ih, tudo manchado. Mas, enfim. Pra gente saber isso, a gente vai saber quanto que multiplicou, quantas vezes a mais tem dos números desse lado, pra gente saber quantas vezes a gente vai fazer dos números desse lado. Pro, o que você tá falando? Com 3 voltas, ele percorreu 160. Com 6 voltas, eu não sei quanto ele percorreu. O que eu preciso fazer? Desse até esse, quantas vezes é? Desse até esse, quantas vezes é? Tem aqui. Então, que número vezes o 3 que dá 6? Qual é o número multiplicado por 3 que dá 6? 3 vezes 2 dá 6, certo? E aqui, o que eu vou fazer? A mesma coisa que você fez aqui, ó, porque se multiplicou o fator, o resultado também vai multiplicar. Então, eu vou pegar o 160 e multiplicar por 2. Então, 160 vezes 2 vai dar esse resultado aqui, tá bom? Não vou passar, óbvio, mas vai dar esse resultado. E aí, você vai saber quantos metros ele percorreria se ele desse 6 voltas ao invés de 3, tá bom? Simples, só fazer essa conta aqui, ó. Do mesmo jeito que multiplicou 3 por 2, vai multiplicar 160 por 2 para saber esse resultado aqui de baixo. Simples e fácil. Agora eu vou correr para tentar postar logo esse vídeo, que eu acho que vai atrasar, mas tomara que não.
Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Presta bastante atenção no vídeo, vai pausando pra você conseguir acompanhar. Eu tentei ser mais rápida possível, mas não tem jeito, são muitas explicações, muitas contas, e o vídeo acaba ficando longo mesmo, tá bom? Boa aula pra vocês, qualquer dúvida é só chamar. Beijo, cansei.